A paz do Senhor, amados irmãos. Estamos aqui reunidos, eu e a minha equipe, para a gente poder gravar mais um vídeo para o canal. E hoje eu venho falar com vocês sobre o arrebatamento. Eu quero deixar, a princípio, bem claro que eu não sou contra o pensamento de ninguém, que eu não estou aqui para levantar discórdia no meio evangélico, no meio do povo cristão, mas eu estou aqui para falar da palavra de Deus. Então foi algo que me chamou muita atenção alguns dias numa rede social, né, e que foi através de um vídeo, né, que foi criado aí por um sistema de televisão que aborda o arrebatamento secreto. Então, como eu já havia estudado sobre esse assunto, eu já havia feito as minhas buscas, né? E aí hoje, com um material já bem mais aprofundado, baseado não somente na palavra de Deus, porque ela por si só é suficiente para a gente poder entender esse momento da igreja, mas eu trouxe um pouco da história também. Como surgiu essa história do arrebatamento? Por que surgiu? Quem foram os mentores, os primeiros a falarem sobre arrebatamento secreto? Então eu trouxe um pouco de história para vocês. Então, inclusive eu estarei colocando no próprio vídeo o nome, né, desses pensadores que iniciaram esse assunto. Vou colocar para que vocês possam fazer as pesquisas de vocês, mas eu também vou falar da palavra de Deus. Como eu já disse em outros vídeos, a palavra de Deus é irrefutável. Ela é suficiente e ela traz entendimento, desde que você tenha a tua comunhão com o Senhor para poder fazer a tua busca e poder ouvir a voz do Senhor falar com você. Então vamos lá. Ao surgir a Reforma Protestante no século XVI, eu fiz uma anotaçãozinha aqui, os protestantes começaram a acusar o papado de ser o anticristo. Então, em contrapartida a esse pensamento, surgiram os pensadores, né? Os teólogos estudiosos da palavra, porque assim como Lutero, né, esse padre também estudou a palavra de Deus à luz de velas, né? Então, assim, desde que a palavra de Deus foi escrita, até os anos de 1800, não tinha se ouvido falar sobre o arrebatamento. Então esse movimento tomou força justamente para poder coibir esse pensamento protestante, que era acusar o papado de ser o anticristo. Então, em contrapartida, surgiram esses teólogos estudiosos da palavra e levantaram essa hipótese, né, chamada também de dispensacionalismo e futurismo. Então, um dos primeiros a falar sobre o arrebatamento secreto foi John Nelson Darby, né, que nasceu em 1800 e faleceu em 1882. E esse John Nelson Darby, ele foi um que seguiu o movimento, seguiu o pensamento de um padre que veio antes dele, chamado Francisco Ribeira, que nasceu em 1537 e faleceu em 1591. Ele nem imaginava que o seu pensamento, que a sua falácia a respeito do arrebatamento secreto levaria tantas pessoas a acreditarem, né? Então aqui, hoje as igrejas evangélicas nem sonham, nem imaginam que quem começou com esse pensamento, que quem começou com essa história foram padres, né? Para poder ir de encontro à palavra de Deus, para poder destruir a Reforma Protestante. Você sabia disso? Pesquisa, estuda, faz um aprofundamento histórico. Mas eu tenho a palavra de Deus. A palavra de Deus, eu não precisaria nem ter estudado toda essa história, né? E eu digo para você, se para você é difícil aceitar a palavra de Deus, entra na história, vai pesquisar para você saber qual foi a intenção desse pensamento, dessa invenção de que a igreja seria arrebatada em secreto.
Que primeiro iam desaparecer as pessoas e depois é que Jesus viria. Não haverá segunda chance. Então vamos lá. Vamos abrir a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a palavra de Deus. Está no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, onde diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Então, o que diz aqui? Que até mesmo aqueles que não acreditaram, né? Até mesmo aqueles que não acreditaram que Jesus viria, ele vai ver no dia da volta do Senhor. Mas ainda existe um outro texto, que é justamente o texto que esses evangélicos que acreditam no arrebatamento secreto, eles gostam de utilizar para poder dizer que haverá o arrebatamento secreto. Então eu peço para vocês abrir a palavra de Deus novamente, tá? Abre lá, Mateus capítulo 24, versículo do 40 ao 41. Eu vou ler para vocês. Diz assim, ó. 40 ao 41. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Naquela época da história, os homens iam para o campo e as mulheres trabalhavam no moinho. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Esse texto fala sobre a vigilância. Ele não quis dizer que vai sumir, simplesmente desaparecer um e ficar outro. Ele quis dizer que mesmo estando dois na mesma situação, vamos trazer para os dias de hoje, dentro de uma casa onde a esposa serve o esposo, não. A esposa será arrebatada. O marido não. Porque a salvação é individual. Então, mesmo estando na mesma situação, dentro da mesma casa, dentro do mesmo trabalho, dentro da igreja, isso não quer dizer que estejam vigiando. Um será levado, o outro ficará. Mas o que ficar, vai ver. Porque todo olho o verá. Todo olho o verá. Então, é entender, é ler a palavra de Deus, é compreender o que realmente o texto vem trazendo, não só em letra, mas em espírito também. Porque se você ler o versículo 39, que vem antes desse versículo que eu li, ele diz aqui, ó: E não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí eu entendo, aqui está falando claramente no versículo 39, que aqueles que não estiverem vigiando, assim como na época de Noé, que muitos estavam desapercebidos, casavam-se, né? Davam-se por casados, bebiam, comiam. Então, estavam desapercebidos, não estavam vigilantes. Então, o que a palavra vem dizendo aqui, nesse momento aqui, que exatamente como na época de Noé, aqueles que não estiverem vigilantes, aqueles que não estiverem vigiando, ficarão. E no versículo 39 fala claramente aqui, ó: será também a vinda do Filho do Homem. Como virá o Filho do Homem? Sobre as nuvens, e todo olho o verá. E aí é quando entra o versículo 40 falando: se tiverem duas no moinho, se tiverem dois no campo, um vai ficar e o outro vai ser levado, mesmo estando na mesma situação. Mas vai ficar, se não estiver vigiando. Porque não é porque está dentro de uma igreja que está vigiando. Não é porque está dentro de uma casa onde a esposa, os filhos, ou vice-versa, né? O esposo está ali nos pés do Senhor, buscando nas madrugadas, no meio de graça. Quer dizer que a esposa que ficou dormida, ela vai ser salva.
Enquanto o esposo está ali de joelho, buscando, suplicando pela misericórdia do Senhor, a esposa está dormindo ou saindo com as amigas. É um exemplo, tá? Eu não estou querendo generalizar. E para finalizar, meus amados, como dizem, haverão 2 arrebatamentos, serão 2 vezes, vai ter uma segunda chance? Não vai ter. Porque se você observar um pouquinho mais adiante, no capítulo 25 de Mateus capítulo 25, onde fala sobre a parábola das 10 virgens, que Jesus falava muito em parábolas com os seus discípulos. Para quê? Para que somente aquele fiel em comunhão é que vai conseguir alcançar o entendimento. Para pessoas que não estão vigilantes, são só letras. Mas para quem está vigiando sabe que existe o sinal profético por trás de cada parábola, de cada história de Jesus, de cada texto bíblico. Então diz aqui, ó, versículo 10 do capítulo 25 de Mateus diz assim, eu vou ler do 10 até o 13, tá bom? Então vamos lá. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou a porta. Fechou-se a porta. Continuando. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai novamente, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Precisa ser mais claro do que isso. Então, amados irmãos, saiam do engano. Estejam atentos à palavra do Senhor. Não dê ouvidos às falácias. É mais fácil ouvir um pregador que está ali em cima de um púlpito, falando teorias para conter a reforma protestante. É mais fácil do que você fazer a sua busca. Vigiai. Tá claro, vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora em que Jesus vai voltar. Somente o Pai, nem o Filho, nem os anjos, ninguém sabe a hora que Jesus virá. Somente o Pai. Então fiquem todos vocês com esse texto. Eu espero ter sido bem clara. Vou deixar tudo para que vocês possam fazer as suas buscas individuais, caso não tenha sido suficiente. Quero me colocar também à disposição, caso você queira um esclarecimento com mais afinco, com mais profundidade. Me procure nas redes sociais. Tem e-mail, tem todos os sites. É só me procurar. Quero falar também, amados irmãos, sobre a camisa, né? Que não é uma camisa com intuito de comercial, né? Intuito comercial para vender, né? Foi revelado pelo Senhor para produzir uma quantidade X de camisas e dar de presente para algumas pessoas. Então, se você vê por aí essa camisa, saiba que é um prenúncio do livro, também revelado pelo Senhor, que está em fase final, tá? E eu quero pedir para vocês, compartilhe esse vídeo, leve esclarecimento. O mundo precisa de esclarecimento. Compartilha, curte, comenta, se inscreve para que possa receber outros vídeos como esse. Quero agradecer a sua atenção. Quero agradecer aos meus seguidores, né? A cada vez mais tem aumentado. A intenção não é adquirir seguidores, mas eu fico feliz. Uma vida é muito importante para Deus. Uma alma não tem valor. Não tem valor, não há nada que possa se comparar ao valor de uma alma. Então, uma vida é muito importante para Deus e para mim. A paz do Senhor Jesus, irmãos.